Dia, nós daremos continuação à leitura da Bíblia Sagrada. Minha voz não está muito boa hoje, então eu peço um pouco de compreensão, mas nós vamos ler mesmo assim. A continuação é na unidade 2 sobre os patriarcas, a vocação de Abraão, capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de seu pai, e vem para a terra que eu te mostrarei. E eu te farei pai de um grande povo, e te abençoarei. Eu farei célebre o teu nome, e tu serás bendito. Eu abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aos que te amaldiçoarem. Eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aos que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as cognações da terra. Saiu Abraão de Harã, como o Senhor tinha lhe ordenado, e Ló com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã, e levou consigo a Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que possuíam com as pessoas de que eles tinham aumentado as suas famílias em Harã, e saíram daqui para irem para a terra de Canaã. Tendo lá chegado, atravessou Abraão a este país até chegar ao lugar chamado Siquém, e até o Vale Ilustre. É de saber que o cananeu era então o senhor da terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: eu darei essa terra aos teus descendentes. No mesmo lugar, edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. E passando dali ao monte, que estava no oriente de Betel, levantou nele a sua tenda, ficando-lhe Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E ali edificou também um altar ao Senhor e invocou o seu nome. Continuando Abraão seu caminho, passou ainda mais longe para o meio-dia. Abraão no Egito. Mas como sobreviesse à terra uma fome, desceu Abraão ao Egito para ficar lá como estrangeiro, porque era grande a fome na terra. Ao ponto que eles estavam a entrar no Egito, disse Abraão para sua mulher: eu sei que tu és em extremo formosa, e que tanto que egiptanos nos te virem, não hão de dizer esta é a mulher deste homem, e matar-me-ão a mim, conservando-te a ti. Dize, pois te peço que és minha irmã, para que quando eles me tratem bem por teu respeito, e me não tirem a vida. Tenho, pois, Abrão entrando no Egito. Tendo, pois, Abrão entrado no Egito, viram os egiptanos que aquela mulher era em extremo formosa. E os fidalgos deram a saber a Faraó, e lhe gabaram muito, pelo que foi ela tirada e levada à casa de Faraó. E eles souberam bem com Abrão por causa de Sarai. Ainda Abrão, com um A só, por causa de Sarai. E ele teve um grande número de ovelhas, de bois e de jumentos, de escravos de um e outro sexo, de jumentas e de camelos. O Senhor, porém, afligiu a Faraó e toda a sua casa com grandíssimas pragas, por causa de Sarai, a mulher de Abrão. E Faraó chamou a Abrão e lhe disse: por que usaste tu comigo dessa sorte? Por que não me advertiste que ela era tua mulher? Por que me disseste que ela era tua irmã, para que eu tomasse por minha mulher? Agora, pois, eis, aí tens tua mulher, toma e vai-te. E tendo Faraó dado a ordem aos seus oficiais que tivessem cuidado de Abrão, eles conduziram até a saída do Egito, a ele e a sua mulher, com tudo que tinham. Ló separa-se de Abraão. Abraão, pois, tendo saído do Egito com sua mulher e com tudo que tinha, e Ló com ele, veio para a região austral. Ele era muito rico e tinha ouro e muita prata. Ele, pelo mesmo caminho, porque tinha vindo da parte meridional para Betel, foi andando até o lugar onde antes tinha posto a tua tenda entre Betel e Ai, que era onde estava o altar, que ele tinha levado antes, onde ele tinha invocado o nome do Senhor. Ló, que se conservava na companhia de Abrão, tinha também seus rebanhos de ovelhas e manadas de bois e suas tendas. Mas a terra não tinha capacidade para poderem habitar ambos juntos, porque ambos tinham tantos bens que não era possível viver um com o outro. Daqui nasceu que os pastores do rebanho de Abrão e os de Ló guerrearam entre si. É de saber que porque aquele tempo eram os cananeus e os fariseus que os habitavam naquela terra. Disse, pois, Abrão a Ló:
Peço-te que não haja rixas entre mim e ti, nem entre os teus pastores e os meus, visto que somos irmãos. Tu vês toda essa terra que está diante de ti? Aparta de mim, te rogo. Se tu fores para a esquerda, eu tomarei para a direita. Se tu escolheres a direita, eu ficarei com a esquerda. Pois Ló, tendo levantado os olhos, considerou todo o país que estava ao longo do Jordão, tirando de Segor. Era este país todo regado como o paraíso do Senhor e como o Egito, antes que o Senhor tivesse arruinado a Sodoma e Gomorra. E ele escolheu para sua vivenda a Sodoma e Gomorra. E ele escolheu para sua vivenda, e ele escolheu para sua vivenda o país que está sobre o Jordão, retirando-se do Oriente. E assim se separou um do outro. Abraão habitou na terra de Canaã, e Ló nas cidades que estão sobre o Jordão, e fixou sua assistência em Sodoma. Ora, os habitantes de Sodoma eram de costumes perversíssimos e muito grandes pecadores diante de Deus. E o Senhor disse a Abrão depois que Ló se separou dele: levanta teus olhos e olha desde o lugar em que agora estás para o setentrião, para o meio-dia, para o oriente e para o ocidente. Toda essa terra que vês eu te darei sempre a ti e à tua posteridade. E eu farei a tua posteridade tão numerosa como o pó da terra. Se alguém puder contar com o pó da terra, poderá contar também com o número dos teus descendentes. Poderá contar também o número dos teus descendentes. Levanta-te e corre todo esse país, quanto ele tem de comprido e largo, porque eu hei de te dar. Abraão, pois tendo enrolado a sua tenda, veio habitar no vale Mamre, que é junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Guerra dos 4 reis. Naquele tempo, sucedeu que Anrafel, rei de Senaar, Arioque, rei do ponto de Codorlaomor, o rei dos Elamitas, e Tadal, rei das gentes, fizeram guerra contra Bará, rei de Sodoma, contra Besra, rei de Gomorra, contra Senabe, rei de Adama, e contra Semeber, rei de Seboim, e contra o rei de Bala, chamada por outro nome Segor. Todos estes reis se juntaram no Vale das Árvores, onde agora é o Mar Salgado. Eles tinham estado sujeitos 12 anos ao rei Codorlaomor. E no 13º se subtraíram de sua obediência. Codorlaomor veio no ano 14º com os reis que se lhe tinham unido. E eles aos Emins em Save e Gairatim, e aos correus nos montes de Seir até os campos de Farã, que são no deserto. Voltando estes reis da sua expedição, vieram à fonte de Misfate, que é a mesma de Cadés. Passaram ao fio da espada tudo que encontraram na terra da Amalecitas e de seus amorreus que viviam em Asson Tamar. Então, os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adama, de Seboim e Bala, ou de Segor, se puseram em campanha e ordenaram as suas tropas em batalha no Vale das Árvores contra os reis aliados, isto é, contra Codorlaomor, rei dos Elamitas, contra Tadal, rei das nações, e Anrafel, rei de Senaar, contra Arioque, rei de Ponto. 4 reis contra 5. 10 de Sodoma e de Gomorra foram postos em fugida, e as suas gentes acabaram ali. E os que escaparam acolheram-se aos montes. Os vencedores levaram todas as riquezas que acharam em Sodoma e Gomorra e todos os víveres, e retiraram-se. Levaram também Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e tudo que tinha de bens. Então, um que se tinha salvado veio por parte disto a Abraão, o hebreu que vivia no vale de Mamre, amorreu, irmãos de Escol e de Aner, porque estes tinham feito aliança com Abrão. Vitória de Abrão. Abrão, tendo sabido que Ló, seu parente, ficara prisioneiro, escolheu os mais valentes dos seus servos em número de 318, e foi em alcance dos reis até Dan. Tendo repartido esta sua gente, deu sobre os inimigos de noite e desfê-los, e enxotou até Oba, que fica à esquerda de Damasco, e trouxe consigo tudo que eles tinham levado, e a Ló, seu parente, com tudo que lhe pertencia, como também as mulheres e o povo. Quando Abrão voltava de derrotar a Codorlaomor e aos reis, seus aliados, saiu-lhe ao encontro do rei de Sodoma no vale de Savem, chamado também Vale do Rei.
Melquisedeque. Mas Melquisedeque, o rei de Salém, oferecendo o pão e o vinho, porque era sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou a Abrão e lhe disse: Bendito seja Abrão, da parte do Altíssimo de Deus que criou o céu e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que te protegeu e te entregou nas tuas mãos os teus inimigos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo que tinha tirado. O rei de Sodoma, porém, disse a Abrão: Dá-me as pessoas e toma para ti o mais que fica. Abrão lhe respondeu: Eu levanto a minha mão ao Senhor Deus Altíssimo, cujo é o céu e a terra, que eu não tomarei nada de tudo que te pertence, desde o fio mais pequeno, até a correia dos sapatos, para que não digas: Eu enriqueci Abrão, exceto somente aquilo que a minha gente consumiu de comer, e a parte que me compete a Aner e Escol e Mamre, que vieram comigo. Estes hão de receber a parte que lhes é devida. Aliança de Deus com Abrão. Passado isto, falou o Senhor a Abrão numa visão, e lhe paga será infinitamente grande. Abrão lhe respondeu: Senhor Deus, que me deste tu? Eu morrerei sem filhos, e o filho do procurador de minha casa, este Eliezer de Damasco. Quanto a mim, tu não me tens dado filhos, e o meu escravo será o meu herdeiro. A isso lhe respondeu logo o Senhor: Este não há de ser o teu herdeiro, mas tu terás por herdeiro aquele que nascerá de ti. E depois de o ter feito sair para fora, disse-lhe: Levanta os teus olhos aos céus, e conta se podes a estrela. Assim, ajuntou ele, é que se multiplicará a tua posteridade. Creu Abrão em Deus, e a sua fé lhe foi imputada à justiça. Disse-lhe mais o Senhor: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para te dar esta terra e a possuíres. Respondeu Abrão: Senhor Deus, por onde poderei eu conhecer a que hei de possuir? Continuou o Senhor: Toma-me uma vaca de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, com uma rola e uma pomba. Abrão, tendo tomado todos estes animais, cortou-os em 2 metades, e pôs as 2 metades que tinha cortado, bem de fronte uma da outra, mas não dividiu a rola nem a pomba. Ora, as aves vinham pôr-se sobre os cadáveres, e Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, sentiu o horror como se tivesse metido em trevas. Então lhe foi dito: Sabe desde agora que a tua posteridade ficará vivendo numa terra estrangeira e será reduzida à escravidão e aflita por 400 anos. Mas eu exercitarei os meus juízos sobre o povo a que eles estão sujeitos. Eles sairão ao depois daquela terra, trazendo consigo grandes riquezas. Pelo que toca a ti, tu irás em paz para teu país, sendo sepultado numa ditosa velhice. Mas os teus descendentes tornarão a entrar nessa terra à 4ª geração, porque a medida das iniquidades dos amorreus não está ainda até agora cheia. Quando, pois, o sol foi posto, formou-se uma escuridade tenebrosa, e apareceu um forno, de onde saía muito fumo, e viu-se uma lâmpada acesa, que passava através das reses divididas. Naquele dia, fez o Senhor aliança com Abrão e lhe disse: Eu lhe darei a tua posteridade esta terra desde o rio do Egito até o grande rio de Eufrates. Tudo que possuem os sineus, os cenezeus e os sedmoneus, os heteus, os ferezeus e os ravaíns, os amorreus, os cananeus, os gergeseus e os jebuseus. Nascimento de Ismael. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não tinha filhos, mas como tinha uma escrava egiptana chamada Agar, disse ao seu marido: Bem vês que o Senhor me fez estéril, e aqui eu não posso ter filhos. Toma, pois, a minha escrava, a ver se ao menos por ela posso ter filhos. E como Abrão a unisse aos seus rogos, tomou Sarai e Agar egiptana, sua escrava, e a deu por mulher ao seu marido 10 anos depois que eles tinham começado a habitar a terra de Canaã. Tendo Abrão entrado a ela, e vendo Agar que tinha concebido, começou a desprezar a sua senhora. Então disse Sarai a Abrão: Tu tratas-me de um modo injusto. Eu dei-te minha escrava para ser tua mulher, e ela, depois que se viu prenhada, despreza-me. O Senhor seja juiz entre mim e ti. Abrão lhe respondeu: Eis aí tua escrava, ela está nas suas mãos. Usa dela como te der vontade. Como Sarai
como Sarai a maltratasse, fugiu Agar. E tendo o anjo do Senhor achado no ermo ao pé da fonte que estava junto ao caminho do sul no deserto, disse-lhe: Agar, escrava de Sarai, de onde vens tu? E para onde vais? Ela lhe respondeu: Fujo de diante de Sarai, minha senhora. E o anjo do Senhor lhe disse: Volta para tua senhora, humilha-te debaixo da sua mão. E ajuntou: Eu multiplicarei a tua descendência e a farei tão numerosa que ela não se possa contar. Disse ainda mais: Eis aí concebiste tu e parirás um filho, a quem porás o nome de Ismael, porque o Senhor te ouviu na tua aflição. Este será um homem fero, cuja mão será contra todos e contra qual terão todos a mão levantada. Ele porá as tuas tendas de fronte a todos os seus irmãos. Então invocou Agar o nome do Senhor que lhe tinha falado e disse: Tu és o Deus que me viste, porque é certo, e porque é certo, que eu vi aqui por detrás daquele que me vê. Por essa razão chamou ele aquele poço, poço do que vive, e poço do que me vê. Este é o poço que está entre Cádiz e Barade. Agar pariu um filho a Abrão, que chamou Ismael. Tinha Abrão 86 anos quando Agar lhe pariu Ismael. Deus mudou o nome de Abrão. Entrava Abrão no ano 99 de sua idade, quando o Senhor lhe apareceu e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e serás perfeito. Eu farei uma aliança contigo e te multiplicarei infinitamente. Abrão se prostrou com o rosto em terra, e Deus lhe disse: Eu farei um pacto contigo, e tu serás pai de muitas gentes. Daqui em diante não te chamarás mais Abrão, mas chamar-te-ás Abraão, porque eu te tenho para pai de muitas gentes. Eu farei crescer a tua posteridade infinitamente. Eu te farei chefe das nações, e de ti sairão reis. Eu estabelecerei o meu pacto contigo e com os teus vindouros no decurso das suas gerações, por um concerto eterno. E eu serei o teu Deus, e o Deus da tua posteridade depois de ti. Eu te darei a ti e a tua posteridade a terra em que tu agora moras como estrangeiro, todo o país de Canaã como uma herança eterna, e eu serei o teu Deus. Circuncisão, sinal de aliança. Disse mais Deus a Abraão: Tu, pois, guardarás o meu pacto, tu, teus descendentes depois de ti. Todos os machos dentre vós serão circuncidados. Eis aqui o pacto que eu faço contigo, para que tu observes e a tua posteridade depois de ti. Todos os machos dentre vós serão circuncidados, e vós os circuncidareis a carne do vosso prepúcio, para que essa circuncisão seja o sinal do concerto que há entre mim e vós. O menino de 8 dias será circuncidado entre vós. Todo menino será circuncidado em todo o decurso de vossas gerações. Tanto os escravos que tiverem nascido em vossas casas, como os que vós tiverdes comprado e não forem de vossa raça, todos serão circuncidados. E essa marca do meu pacto será na vossa carne, como sinal de uma eterna aliança. Todo macho cuja carne não for circuncidada será aquela alma exterminada de seu povo, porque violou o meu pacto. Promessa de um filho a Sara. Disse também Deus a Abraão: Tu não tornarás mais chamar Sarai de tua mulher, mas chamarás de Sara. Eu o abençoarei e ela dará um filho, a quem lançarei a minha bênção. E ele será chefe das nações, e dele sairão os reis dos povos. Abraão se prostrou com o rosto em terra e riu-se, dizendo lá no seu coração: Um homem de 100 anos terá um filho? E Sara parirá sendo de 90? E ele disse a Deus: Seja do teu grado que Ismael viva em tua presença. E Deus lhe respondeu: Sara, tua mulher, te parirá um filho, que tu chamarás Isaque, e eu confirmarei minha aliança com ele e seus descendentes depois dele, para que essa aliança seja eterna. Eu te ouvi também acerca de Ismael. Eu o abençoarei e o farei crescer e multiplicarei a sua raça. Eu o farei pai de 12 príncipes de uma nação muito poderosa. Mas no tocante ao meu pacto com Isaque, eu é que o estabelecerei. E Sara o parirá para o ano nessa mesma estação em que nós estamos. E tendo assim falado a Abraão, se elevou Deus e desapareceu de seus olhos. Então tomou Abraão a seu filho Ismael e a todos os escravos nascidos em sua casa, e a todos aqueles que tinha comprado, e geralmente a todos os varões, e circuncidou-os, logo no mesmo dia, como o Senhor tinha ordenado. Tinha Abraão 99 anos quando se circuncidou, e Ismael tinha 13 anos completos. Abraão e Ismael foram circuncidados no mesmo dia.
E todos os homens da casa de Abraão foram circuncidados ao mesmo tempo, assim dos escravos comprados como os que tinham nascido em casa dos que eram estrangeiros. Aparição divina a Abraão. Ora, o Senhor apareceu a Abraão no vale de Mamre, quando ele estava sentado à porta da sua tenda no maior calor do dia. E tendo Abraão levantado os olhos, apareceram 3 homens junto a ele, tanto que ele os ouviu, e correu da porta da sua tenda a recebê-los. E prostrado em terra lhes disse: Senhor, se eu achei graça diante dos teus olhos, não passes à casa do teu servo. Eu, porém, trarei uma pouca de água para vos lavar os pés. Entretanto, descansai debaixo dessa árvore. Eu vos porei diante um pouco para não recobrardes as vossas forças, e ao depois continuareis o vosso caminho. E eles responderam: Faze o que disseste. Entrou Abraão a toda pressa na sua tenda e disse a Sara: Amassa depressa 3 medidas da mais pura farinha e faze cozir uns pães debaixo da cinza. E ele correu ao mesmo tempo a manada e tomou um novilho dos melhores e mais tenros, e deu a um criado, que com toda brevidade o cozeu. Tomou também a manteiga e leite com o novilho que tinha feito a cozir, e pôs tudo diante dele. E ele, entretanto, estava de pé junto a eles debaixo da árvore. Depois que comeram, disseram a eles para Abraão: Onde está Sara, tua mulher? Respondeu Abraão: Está na tenda. Um deles lhe disse: Eu não faltarei a vir ver-te dentro de 1 ano a este mesmo tempo. Achai-vos-ei ambos com comida, e Sara, tua mulher, terá um filho. Sara, tendo isso ouvido, riu-se de trás da tenda, porque ambos eles eram velhos e muito idosos, e a pensão que de ordinário experimentam as mulheres tinham cessado a Sara. Ela, pois, se pôs a rir secretamente e disse: Depois de eu ser uma velha, e meu senhor tão avançado em anos, por-me-ei a usar do matrimônio? Mas o Senhor disse a Abraão: Por que é que se riu Sara, dizendo: Posso esperar ser mãe, sendo velha como sou? Há, porventura, alguma coisa que não seja difícil a Deus? Eu sem falta tornarei a vir ver-te, como te prometi, dentro de 1 ano, a este mesmo tempo. Achar-vos-ei ambos com vida, e Sara terá um filho. Sara, toda cheia de medo, negou, dizendo: Eu não menti. Mas o Senhor lhe disse: Não, isso não é assim, porque tu riste. Intercessão por Sodoma. Tendo-se, pois, levantado dali, aqueles homens voltaram os olhos para Sodoma, e Abraão conduziu e foi com eles. Então disse o Senhor: Acaso poderei eu ocultar a Abraão o que estou para fazer? Pois que ele há de vir a ser pai de uma nação numerosíssima e poderosíssima, e que todas as nações da terra hão de ser benditas nele. Porque eu sei que ele há de ordenar a seus filhos e toda a sua família depois dele, que guardem os caminhos do Senhor e que cobrem conforme a equidade e a justiça, para que o Senhor execute a favor dele. Para que o Senhor execute a favor de Abraão tudo que lhe tem prometido. Acrescentou depois o Senhor: o clamor de Sodoma e de Gomorra se aumenta cada vez mais, e o seu crime tem chegado ao seu auge. Eu, pois, descerei a ver as tuas obras, e correspondem ao clamor, que chegou a mim para saber se é assim ou não é. Então partiram dali 2 daqueles homens, e foram para Sodoma, mas Abraão ficou ainda diante do Senhor.